Será que a gente ficou no éter? Por favor. O slide está congelado. Tá no medo de mexer. Quando você quiser, meu filho. Boa tarde, sou o Gabriel Monteiro, estou pleiteando para o cargo de gerente de projetos como primeira opção e gerente de marketing com foco mercadológico como segunda opção. E esse é meu painel. É para ter som. Why are you coming? You told me once to forget the past because it doesn't matter. But you're the one still tied to the past, Spike. Look at my eyes, Faye. One of them is a fake because I lost it in an accident. Since then, I've been seeing the past in one eye and the present in the other. Never the whole picture. You never told me anything about yourself. So don't tell me now. And now you're leaving, just like that. Why do you have to go? Where are you going? What are you going to do? Just throw your life away like it was nothing? I'm not going there to die. I'm going to find out if I'm really alive. I have to do it, Faye. Bom, esse trecho é da série Cowboy Bebop, que ela busca contar as histórias desconexas do Jet, do Spike, da Faye, da Ed e do Ayn. E bom, todos eles são grupos de caçadores de recompensas que ficam vagando pelo espaço e misturam muito de vários gêneros, como faroeste. Fica forte. Faroeste, ficção científica. Vai no PC. Vai no PC. Boa. Então, faroeste, ficção científica, um pouco sombrio, um pouco filme de máfia, um pouco filme de mistério e assassinato e um pouco de tragédia. Tudo isso em proporções que simplesmente funcionam dentro da série em perfeita harmonia. Muitos conhecem filme de antes, você deve me perguntar. Mas a diferença dessa série é que a história dos personagens principais já ocorreram quando ela começa. É a verdadeira trama de pessoas que elas estão presas no passado, vivendo à deriva, dia após dia, estagnadas em um loop. Bom, o passado é esse que alcança elas, uma de cada vez. E é exatamente por isso que eu coloquei o trecho inicial, que é o episódio final em que o Spike, o personagem principal, ele desiste de tudo da sua vida no presente para ir uma missão suicida e finalmente dar um fim no seu passado, para que ele pudesse seguir em frente. E bom, foi exatamente por isso que eu escrevi também essa série, para contar um pouco do que eu era antes daqui e de como eu me tornei essa pessoa que sou hoje. Então, de forma breve, desde pequeno eu sempre senti que eu tinha uma dívida muito grande com meus pais, principalmente porque eles sempre me deram apoio em tudo. Então a minha forma de recompensar isso era tentando ser destaque, seja em estudo, nos esportes ou até socialmente. Tudo isso eu tentar pagar essa dívida com eles. Só que, bom, na prática não foi muito assim, mas nós éramos as mais ridículos possíveis, eu não sabia nem chutar uma bola direito e eu era uma pessoa muito tímida, o que me deixou só como um grupo de amigos da infância. Grupo esse que eu passei a pandemia inteira, desde manhã até nas aulas, até noite da madrugada, conversando lendo série. E isso durou o ano inteiro, ou quase ele, assim. Porque, por causa de uma partida de xadrez, eu briguei muito feio com um desses amigos, e aí foi quando tudo começou a se romper. Bom, uma partida de xadrez. E muito isso porque eu era uma pessoa que se sentia muito insuficiente, justamente por causa dessas conquistas não conquistadas no passado, e se tornou uma pessoa muito competitiva, mas principalmente uma pessoa muito frustrada nessa época. E por causa dessa partida de xadrez, foi a gota d'água para meus amigos, e um de cada vez foi me abandonando dentro em 2020, nesse contexto de pandemia, o que me deixou sozinho no meu quarto pensando o que eu poderia ter feito diferente e por que isso está acontecendo comigo. Perguntas que só aumentaram e continuaram comigo por muito tempo. Eu fui assim que entrei em 2021, um ano que eu mudei de escola, fui para o Beiju da Paulista e já conquistado uma bolsa de 30% na escola, algo que finalmente conseguisse de fato ajudar meus pais e me ajudasse a pagar essa dívida. A única coisa que eu tinha que fazer era manter minhas metas acima de 7. Mas a questão social no objetivo ainda não era das melhores, eu não conseguia me conectar de fato com ninguém, não conseguia me conhecer em nenhum grupo. Então eu decidi focar na última coisa que realmente me importava, aquela bolsa de estudo. Então eu estudei, minha vida vivia em torno de prova, boletim e nota. E bom, isso deu muito certo. Só tirava 9, 10 e finalmente conseguia ser bom em alguma coisa. Só que na questão emocional eu nunca estive pior. Todo final de semana eu abria meu Instagram e via todos meus amigos se divertindo, saindo, enquanto minha rotina se baseava em ficar estudando até tarde, me cobrar o suficiente para manter minhas notas e ficar pensando no que eu poderia ter vida diferente. Como que eu poderia estar lá com eles naquele momento? Bom, isso virou um ciclo vicioso. Eu fiquei à deriva dos próprios pensamentos e isso começou a me afetar muito na minha vida. A solidão ainda estava comigo, a solidão da pandemia.
Minha insuficiência não estava comigo, que eu sentia desde pequeno. E ainda, por cima disso, eu tinha o peso de manter a minha bolsa, a bolsa que eu tanto valorizava. E aos poucos esses pensamentos foram me corrompendo, até que eu não conseguia mais comer direito, não conseguia dormir, não conseguia sair do meu quarto, até que por fim eu não conseguia nem estudar. E no final do semestre, eu zerei uma atividade de geografia e eu perdi a única coisa que me importava, que seria essa bolsa. Bom, eu comecei a ruir depois daí, tudo bateu de uma vez só. Tanto a solidão quanto a sensação de insuficiência, todo aquele peso e aquela cobrança que eu coloquei nos estudos, tudo isso não serviu de nada no final. E realmente não sabia mais o que fazer da minha vida. Depois de um tempo que isso aconteceu, meus pais falaram para eu ir num churrasco, que ia rolar na casa da minha avó, muito porque eu não saía muito, eles insistiram muito para eu ir. Então eu acabei indo. E nesse churrasco eu fiquei numa mesa com os primos, e eu estava guardando tudo aquilo no peito, eu não conseguia soltar isso para fora. De forma que eles falaram que eu estava muito quieto, que eu precisava beber para me soltar um pouco. Então eu bebi mais um pouco. E no outro dia eu não conseguia lembrar mais de nada. Eu estava acordando no quarto dos meus pais, em um colchão, e eles falaram que a gente precisava conversar. E eles falaram que na última noite eu tinha bebido tanto que eu não conseguia nem parar em pé direito. Mas principalmente que eu chamei eles para conversar uma hora em prantos, totalmente desesperado e sem chão. Falando tudo o que tinha acontecido na minha vida, tanto das notas quanto da pressão, e que eu não aguentava mais ficar sozinho, não aguentava mais aquela vida, não aguentava mais aquele ciclo. E foi a primeira vez que eles conseguiram de fato ver a imagem por completo que estava acontecendo comigo. Eles tinham fragmentos antes, alguém que se dedicava muito, que valorizava a bolsa e mesmo assim conseguiu perder ela, um menino meio estranho que não conseguia nem sair do quarto direito. E depois a gente teve uma conversa séria, e foi aí que eu realmente percebi que por mais que só eu conseguia resolver os problemas, que eu não precisava segurar esse peso todo sozinho. E bom, depois as coisas começaram a melhorar, mas aos poucos, bem aos poucos. A solidão não passa de uma vez, muito menos a insuficiência, e muito menos a cobrança pessoal de sempre tentar ser o melhor possível. E é nesse ponto que eu queria chegar. Eu usei tanta série de exemplos quanto a minha própria adolescência deturpada para falar para vocês que você vai carregar esse peso. Você vai carregar o peso da sua própria experiência. E se isso ainda é muito tangível para vocês, eu gostaria de convidar vocês a olhar ao todo dessa sala. Bom, aqui tem pessoas que carregam o peso de já ter chegado no fundo do poço e querer desistir, pessoas que passaram por muitas mudanças e incertezas, pessoas que mudaram de faculdade na pior época da vida, que já experienciaram depressão, já viram os pais se divorciando, pessoas que já perderam entes queridos, e mesmo assim elas estão aqui, presentes nesse momento. Só que essas dores, esses pesos, elas não aparecem só em uma reunião de RD, elas não aparecem desenvolvendo um estágio executivo, não aparecem desenvolvendo PS, nem no desafio de marketing, mas elas acompanham a gente em cada ação que a gente faz, cada momento. E falando assim, até que parece como uma condenação. Até parece como uma condenação. Mas na verdade o que nos molda não é apenas o que aconteceu com a gente. Até porque a gente não consegue controlar tudo o que acontece com a gente, mas a forma com que a gente reage a isso. E é por isso que eu queria falar um pouco de Carl Jung, quando ele fala que o propósito da vida é crescer. E aquilo que aqui você resiste, persiste. E aquilo que você aceita, transforma. E bom, foi quando eu finalmente aceitei que realmente estava sozinho, que eu precisava de ajuda, que eu não estava numa situação muito boa, que a vida começou a melhorar e eu comecei a amadurecer como ser humano. Até eu chegar até aqui onde estou agora. E bom, a mensagem que eu queria dizer para vocês é: tudo é uma vitória quando o objetivo é a experiência. Você só precisa aceitar ela e aprender com ela. Então, agora vocês já sabem um pouco do porquê eu me dedico tanto para essa empresa, do porquê eu dou a minha vida aqui, do porquê eu perco noite, do porquê eu choro, do porquê eu estou aqui todos os dias. Muito para deixar aquele menino sozinho, meio esquisito, orgulhoso de si mesmo, orgulhoso do que ele conquistou. Mas não só ele, porque eu não carrego só o meu peso e o peso do meu passado, também carrego o peso dos meus pais, que durante esse período me apoiaram de forma incondicional, e principalmente o peso da minha irmã, que durante esse período todo foi a única pessoa que constantemente ia no meu quarto ver como que eu estava, e sempre me achava a pessoa mais incrível e inteligente do mundo, mesmo eu não sendo, mas cuidando de você. Obrigado. Bom, Tena, parabéns pelo seu painel. A gente